Fala personal, beleza? Quantas vezes você já não viu o aluno chegar na academia e fazer algum exercício ou fazer a sua prática de musculação comum e reclamar de dores lombares? Ou aquele aluno que procura para começar com exercícios, chega na academia indicado por médico ou fisioterapeuta para começar um programa de fortalecimento da musculatura lombar e muitas vezes pode acabar piorando. Acho que isso não é novidade para você nem para ninguém, mas hoje eu vou falar aqui de 7 erros clássicos que nós, personal trainers, acabamos por cometer e trazer alguns exercícios que podemos usar uma visão mais completa de como trabalhar com essas pessoas. Nós estudamos muito para hipertrofia e emagrecimento e acabamos esquecendo de pensar nos quadros patológicos. E essas pessoas que têm dor lombar ou outro tipo de dor, elas também querem emagrecer e também querem hipertrofia. Mas para chegar nisso, precisamos dar um passo atrás, entender em que ponto essa pessoa se encontra para progredir com ela ao longo do tempo de treinamento, em cada um dos atendimentos. A pressa é inimiga da perfeição. Então, o aluno chega para você com aquele anseio, aquela vontade de perder peso, ganhar massa muscular e você quer dar o resultado. Só que querer colocar o carro na frente dos bois pode piorar aquela condição e fazer com que o aluno não melhore nem aquela dor e não vai chegar ainda no resultado esperado, que é o de ganhar massa muscular e perder peso. Então, para isso, precisa de uma conscientização, explicar para o aluno que precisa fazer algum trabalho mais específico inicialmente e progredir daquele trabalho para algo mais intenso, onde vai chegar a proporcionar o emagrecimento e o ganho de massa muscular. Personal, eu sou o professor Xavier e aqui o papo é de personal para personal e sempre abordo conteúdos científicos e conteúdos que eu consigo transferir da ciência para a prática. E falo hoje para vocês desses erros, desses 7 erros que eu vejo na prática todos os dias e como eu contorno esses erros com exercícios que são mais adequados para cada momento em que o aluno se encontra, no caso de dores crônicas da coluna lombar. E vamos falar logo agora, depois da vinheta. A dor lombar é uma das queixas mais frequentes na academia e muitas vezes a forma como lidamos com ela pode agravar o problema, seja por desconhecimento da coluna ou pela escolha inadequada de exercícios. Os erros no tratamento são comuns, mas evitáveis. Então vamos agora ao erro número 1, que é a prescrição de exercícios genéricos, acreditando que uma abordagem única vai servir para todos. Cada pessoa tem uma biomecânica diferente e com a dor lombar isso se torna ainda mais importante. O que funciona para um atleta não é o mesmo que pode funcionar para uma pessoa sedentária que tem uma vida comum. Prescrever um conjunto de exercícios para pessoas com dor lombar sem uma avaliação prévia pode ser extremamente prejudicial. Isso acontece porque a dor lombar pode ter causas variadas, como má postura, lesões musculares, hérnia de disco e disfunções nas articulações, entre outros fatores. O treinamento eficaz depende de identificar a causa subjacente da dor e adequar os exercícios para tratar essa causa específica, como por exemplo, o aluno com má postura. O foco deve estar em trabalhar os músculos estabilizadores e orientações para que ele tenha uma visão ampla de sua postura. Um outro caso, como por exemplo pessoas com hérnia de disco, talvez uma flexão muito grande da coluna pode ser um grande problema. E para cada um desses casos, a avaliação deve ser individual para uma prescrição adequada de exercício. Ou seja, o aluno chega para você com dor lombar e você simplesmente, mesa romana, é o que eu mais vejo na academia. Coloca o aluno na mesa romana para fazer a extensão lombar, como se tudo fosse fortalecimento da musculatura lombar com aquele único exercício sendo feito sempre daquela mesma forma. Portanto, nada de exercícios genéricos. Avalie cada caso individualmente. Por segundo, temos o problema de focar especificamente somente em força e deixar de lado o trabalho de mobilidade articular. Muitos profissionais focam exclusivamente no fortalecimento dos músculos que suportam a coluna, como o quadrado lombar, eretores da espinha e os abdominais.
acreditando que isso será suficiente para aliviar a dor lombar. No entanto, se a mobilidade das articulações ao redor da coluna, especialmente quadris e região torácica, não for trabalhada, o aluno continuará sobrecarregando a lombar, aumentando assim o risco de lesão. Por exemplo, se os quadris estão rígidos, o corpo compensa essa falta de mobilidade forçando outras regiões, fazendo assim a coluna se mover mais ou menos do que deveria, o que pode gerar lesões por compressão ou desgaste. Além disso, as articulações com pouca mobilidade alteram a mecânica do movimento simples, como agachamentos e levantamentos, aumentando o risco de sobrecarga nessas articulações. A alternativa correta é incluir exercícios de mobilidade para os quadris, coluna torácica e lombar, como rotações do tronco controladas e alongamento. E após o momento que o seu aluno atingiu a mobilidade que você acredita ser uma boa mobilidade para aquelas regiões testadas, como quadril e coluna, talvez você nem precise mais voltar a fazer aquele trabalho de mobilidade e continuar somente com o trabalho de força, fazendo com que ele atinja grandes amplitudes já com os exercícios de força que você trabalha rotineiramente na musculação. Ou seja, é um processo, é um passo a passo. Não quer dizer que você precisa seguir esse protocolo para sempre. Mobilidade todo dia e de exercício de força. Mobilidade e exercício de força. A partir do momento que o seu aluno já atingiu o que você precisa, talvez você não precisa mais ficar recorrendo àquele tipo de método. Você pode deixar aquilo de lado. Já passou daquela fase. Seria o mesmo que pensar que um aluno que está na fisioterapia e depois foi liberado para a musculação, que ele tenha que ficar fazendo o tempo todo fisioterapia e musculação. Pegou essa? Então, a partir do momento que ele desmamou, ele já sarou, já melhorou da fisioterapia, ele evoluiu a um ponto de começar somente na musculação, ele não precisa mais da fisioterapia. E esse processo, ele é contínuo dentro da musculação. Você começa com um tipo de exercício, com um tipo de treinamento, e a partir do momento que você vê que ele vai evoluindo, você não precisa mais se apegar àquele método. Ele evoluiu. É dali para frente, que pode ser, muito provavelmente, uma melhor performance que vai levar ele à hipertrofia e ao emagrecimento. Erro número 3. Ignorar o controle do core. O core não é só o abdômen. Um erro clássico é ignorar o papel do transverso do abdômen e dos músculos profundos que estabilizam a coluna. Sem o controle adequado do core, os exercícios podem piorar a dor lombar. Muitos profissionais associam o core apenas aos músculos superficiais, como o reto abdominal. Porém, os músculos profundos do core, incluindo o transverso do abdômen, multífidos e músculos do assoalho pélvico, desempenham um papel crucial na estabilização da coluna e na proteção contra lesões. Sem ativar corretamente esses músculos, o aluno pode estar executando os exercícios sem a estabilidade necessária, o que pode aumentar o risco de dor e lesão na coluna. Por exemplo, o exercício de bracing, que eu já deixei em outro vídeo aqui explicando como que se faz, é um exercício extremamente interessante para ajudar o aluno a entender com a respiração como acionar a musculatura profunda do transverso do abdômen. Uma forma que eu acabo vendo de avaliar na prática quando o aluno tem ou não controle do core é quando você pede para ele fazer uma flexão de braço no chão ou simplesmente uma prancha ventral e você vê que o centro do corpo faz para baixo. É que ele não tem força suficiente naquela região, naquela musculatura da região abdominal para sustentar a coluna em neutro. E colocar o aluno para fazer uma prancha e perceber que isso está acontecendo, pode ser que ele não tenha força para sustentar aquele tipo de exercício. Então, uma progressão é adequada para que ele chegue a esse exercício. Muitas vezes, uma pessoa obesa não tem força nessa musculatura profunda e toda essa musculatura da região abdominal para suportar o peso do próprio corpo. Então, uma progressão com exercícios mais simples é mais adequada, como, por exemplo, o exercício de inseto morto, conhecido como o Daddy Bug, que é o exercício que você fica em decúbito dorsal com os braços e pernas para cima. Número 4. A falta de progressão adequada. Muitos profissionais falham a não respeitar a progressão para cada exercício, como eu já falei anteriormente. Colocar uma sobrecarga que o aluno ainda não tem
condição de suportar pode piorar a condição de dor. E isso é uma das maiores causas que vemos na academia. Quando o aluno chega, não tem uma avaliação adequada para o seu quadro, para como ele está naquele momento fisicamente, e já sai colocando ele para fazer exercícios que são de grande complexidade. E isso, personal, é um erro gravíssimo que não devemos cometer. A progressão inadequada é um dos erros mais perigosos, especialmente quando se trata da dor lombar. Submeter o aluno a exercícios avançados, sem que ele tenha construído uma base sólida de controle motor e estabilidade, pode causar lesões ou agravar a dor existente. Por exemplo, exercícios como levantamento terra e agachamento são ótimos para fortalecer a cadeia posterior e os músculos estabilizadores da coluna, mas devem ser introduzidos de forma progressiva. Antes de realizar esses exercícios compostos, o aluno precisa dominar movimentos isométricos de menor amplitude que promovam controle motor e estabilidade. Pular etapas nesse processo pode resultar em compensações musculares e sobrecarga nas articulações da coluna. Ou seja, personal, passo a passo para chegar onde o aluno precisa chegar. Então, antes de avançar, devemos começar com exercícios mais básicos de controle motor, como a prancha adaptada. O aluno ele pode colocar as mãos na parede e afastar as pernas mais para trás e segurar o peso do corpo nessa posição. Dessa forma, é mais simples e ir progredindo de forma gradativa para que ele chegue ou não chegue futuramente na posição de prancha. Tem que respeitar a condição e a evolução do aluno, avaliando a técnica dia após dia, atendimento após atendimento, treino após treino. Personal, atender pessoas com dores lombares exige conhecimento e especialização. Quanto mais conhecimento você adquire para atender as pessoas, mais preciso é o seu atendimento e mais resultado você traz para o seu cliente, para o seu aluno. Mas aqui, uma dica muito importante, uma dica valiosa, uma dica de ouro. Peque por não progredir. Comece com calma, devagar com o seu aluno, com os exercícios mais simples possíveis. Vá colhendo o feedback dele. Não tenha pressa em avançar para exercícios mais complexos. Muitas vezes é essa pressa que faz com que nós possamos vir a machucar o aluno e complicar a situação daquela pessoa. Lembre-se que nós somos profissionais da saúde e nossa intervenção deve melhorar a condição ou estabilizar a condição daquele cliente e nunca piorar aquela condição. Mas e aí, personal? Curtiu esse tipo de conteúdo? Encaminha ele para outros amigos para a gente bater esse papo aqui de personal para personal. Clica no gostei, se inscreve no canal e te vejo no próximo vídeo. Até mais!